Olá, turminha! A nossa videoaula de hoje é de ciências. Abra o livro nas páginas 32 a 37. Vamos lá? Nós vamos falar sobre as transformações dos materiais. Na aula anterior, nós falamos sobre as misturas dos materiais. Agora, nós vamos falar sobre as transformações, certo? Agora, antes de a gente começar o nosso conteúdo, nossa matéria, nós vamos falar sobre o que é transformação. Transformação é qualquer alteração que ocorre na matéria, tudo que for alterado nessa matéria. A ciência considera como um fenômeno, ou seja, uma transformação. Olha só, eu trouxe para vocês um exemplo aí, da transformação da borboleta, certo? Primeiro a borboleta coloca o ovo na folha, depois vira largata, depois pupa, depois a borboleta. Ela se forma em borboleta, ok? Olha só. A transformação, nesse caso, acontece em 4 fases. O ovo, a larva, a pupa e o estágio adulto. O início do ciclo começa com os ovos postos pela borboleta, geralmente nas folhas de plantas. Aquilo que eu falei para vocês anteriormente, tá? Então, olha só os estágios aí, certo? As transformações que ela passa. Agora nós vamos falar sobre o nosso conteúdo, as transformações da matéria, e pode ser classificado em 2 grandes grupos, que é as transformações físicas e as transformações químicas, que vamos conhecer agora. Olha só, as transformações físicas são alterações sofridas pela matéria, que não provoca nenhuma modificação na sua composição, ou seja, não provoca transformações de novas substâncias. Eu tenho um exemplo do gelo aí. Gente, o gelo, a gente coloca a água lá na forminha e coloca lá no congelador. Quando elas vão para o congelador, fica lá algumas horas, alguns minutos, o que acontece? Elas se transformam em gelo, em cubos, ok? Se eu deixar fora da geladeira, ela vai derreter e ela vai se transformar em água, certo? Ela vai se transformar em água novamente. Ela não vai mudar nada, só vai mudar que eu vou colocar lá na geladeira, vai congelar, a água vai congelar, e se eu tirar, a água vai derreter, vai continuar a água do mesmo jeito, tá certo? Então vamos lá. Veja alguns exemplos. Olha só. Eu tenho 3 folhas, gente. Olha só. Tenho 3 folhas aqui. 3 folhas de caderno. 1, 2, 3. Tá vendo? Eu tenho 3 folhas. Vocês estão vendo? Então, olha só. Essas folhas, elas têm as características leve, fina, certo? Tem linhas, olha. Elas têm linhas, tá vendo? Observar? Olha só o que eu posso fazer com essas folhas. Eu posso rasgar essas folhas, ó. Rasgar. Tá vendo? Rasguei. Eu posso pegar uma outra folha, dobrar essa folha, ó. Dobrar. Tá vendo? Eu dobrei, ó. Dobrei essa folha, ok? A outra eu posso amassar. Olha só. Então, olha só. A primeira eu rasguei, a segunda eu dobrei e a terceira eu amassei. Elas deixaram de ser papel? Não. Elas só mudaram o quê? A forma, não foi? Elas não deixaram de ser papel, continua aqui a folha do caderno, certo? Apenas elas modificaram a sua forma, não estão da mesma forma que vocês viram. Então, transformação física é isso. Eu posso fazer qualquer coisa com a folha, mas ela não vai deixar de ser a folha de caderno, ok? A mesma coisa é a latinha. Eu tenho a latinha. Se eu amassar a latinha, se eu dobrar a latinha, se eu pisar na latinha, amassar a latinha, ela vai deixar de ser latinha? Não vai. Ela vai continuar sendo a lata, tá certo? Não vai deixar. Olha só. Observe as latinhas. Ela tem a forma de cilindro. Se eu amassá-la, a matéria continua a mesma. Ela não deixou de ser latinha, apenas mudou a sua forma. Observem aí. É isso que acontece, gente. Então, a transformação física, ela só vai mudar a forma. Ela não vai não vai deixar de ser aquilo que ela é, tá certo? Então, vamos lá. Olha só. Veja que depois de todos esses processos, o papel ele não deixou de ser papel, só mudou a forma. A mesma coisa foi a latinha. Ela não deixou de ser a latinha, só mudou a forma, que eu amassei.
ok? Agora nós vamos para a transformação química. A transformação química são alterações sofridas pela matéria, que provoca modificação na sua composição, ou seja, ocorre a formação de nova substância, certo? Vou dar um exemplo para vocês. Olha só. Eu coloquei uma esponja de aço, que é o Bombril, tá? Que é conhecido como Bombril. Olha só. Eu fiz umas experiências com eles, ok? Olha, eu coloquei essa esponja de aço dentro da água, coberta com água, e cobri ela, certo? Ela não teve contato com o ar. Então, olha, a água ficou preta, tá vendo? Mas, ó, uma coisa interessante, ela não enferrujou, tá vendo? Isso é uma transformação, ela não enferrujou. Ela continua do mesmo jeito, sem enferrujar, tá vendo? Porque ela não teve contato com o ar. Ela ficou fechada, tá vendo? Isso é uma transformação química. Olha só, já essa outra esponja, eu pinguei algumas gotinhas de água nela. Eu não deixei na água e deixei ela aberta, sem proteção. Olha só, ela enferrujou. Olha a transformação química que ocorreu nela. Tá vendo? Ela enferrujou. Tá vendo? Olha só, agora aqui eu não coloquei nada e permanece do mesmo jeito, ó. Tá vendo? Tá sequinho o Bombril. Ok? Essas são transformações químicas, tá? Olha só, vamos ver alguns exemplos. Quando se coloca fogo em um papel, ele deixa de ser papel e passa a ser somente cinza. Olha aí, gente, o caso aí do papel. Eu tenho a folha de papel. Naquele passo eu amassei, dobrei e rasguei. Ela deixou de ser papel? Não. Já aqui, no processo químico, sim. Se eu colocar fogo, ela deixa de ser papel e vira cinza. Tá vendo? Tem essa transformação. Olha só, já a esponja de aço é feita principalmente do metal do ferro, que reage com a água e o oxigênio no ar, formando o ferrugem. O mesmo ocorre com outros materiais feitos de ferro, como os pregos, tá vendo? Eu mostrei para vocês o exemplo da esponja e agora nós temos os pregos, ok? Se eles ficarem molhados, ficarem muito tempo expostos, eles vão ficar assim, enferrujados. Isso é uma transformação química. Olha só, nós também temos as transformações das matérias em condições do ambiente, certo? Olha só, a barra de chocolate, sem querer, a gente deixa ela no sol. O que vai acontecer? Ela vai derreter, certo? Ela vai derreter, ela vai ficar danificada, tá? Por isso que a gente, quando vai comprar alguma coisa, ela vem escrita a conservação do alimento, tá? A gente não pode deixar exposto ao sol, a gente tem que deixar no lugar fresco, tá certo? Então vamos lá. Resumindo, transformações físicas não se transformam em nova substância, certo? Elas continuam a mesma, que é o caso da latinha, do papel, tá bom? Não deixou de ser papel. Transformações químicas, formam-se novas substâncias, ok? Que é o caso lá das experiências, tá certo? Que eu fiz com vocês, que eu mostrei que o Bombril se transformou, ok? Transforma em outra substância, em nova substância, ok? Então vamos lá. Sabe aquela bolacha recheada gostosa que a gente costuma comer e de repente esquecemos o pacote aberto? O que acontece? Ele fica mole, olha só. Se eu não tiver cuidado, que é aquilo que eu falei para vocês, aqui vem escrito os cuidados que eu tenho que ter após eu abrir, tá certo? Para eu conservar meu alimento, para ele não estragar, para ele não ficar mole, tá bom? Não acontecer uma transformação química com ele, ele vai ficar mole. Olha só o pão também, gente. Eu peguei esse pão, eu deixei fora dos cuidados, ó. Deixei, olha só como ele tá duro. Ele tá fazendo o quê? Ele tá formando um mofo. Tá vendo? Ele se transformou. Ok? Vamos lá. Transformações observadas pelas ações humanas. Amassar, molhar, cortar. Condições do ambiente. Temperatura, umidade, luz. Tá vendo? Tudo isso a gente precisa. Ok? Olha só. Em qual das passagens a seguir está ocorrendo uma transformação química? Olha só que interessante. Vamos lá. A. O reflexo da luz nas águas, onduladas pelos ventos, lembrava os cabelos do seu amado. B.
A chama da vela confundia-se com o brilho dos seus olhos. C. Desolado, observava o gelo derretendo em seu corpo e, ironicamente, comparava ao seu coração. D. Com o passar dos tempos, começou a sentir como uma velha tesoura enferrujada no fundo da gaveta. Olha só, nessas palavrinhas que eu deixei destacada de azul, qual delas está sendo uma transformação química? Vamos lá, vamos pensar aí. Vocês sabem que transformação física, ela passa pela transformação, mas não muda a sua forma. Ela não deixa de ser aquilo. Já a química, ela muda a sua forma. Ela passou a ser outra coisa, tá? Se transformou em outra coisa, ok? Então, vamos lá. Então, as respostas corretas, vamos anotar aqui, ó. Eu vou ajudar vocês, certo? É essa aqui, ó, a chama da vela, que passa por uma transformação, a vela queima, tá certo? E o ferrugem aqui, ó, a tesoura enferrujada. Essas são as respostas corretas, a B e a D, ok? Então, vamos lá. Opa, deixa eu te apagar aqui, limpar. Vamos lá. Olha só, agora é com vocês. A nossa videoaula está lá no YouTube do nosso colégio, tá? E as atividades estão no site Tec Educar, no nosso grupo do WhatsApp também. Vocês vão realizar as atividades no livro, nas páginas 35 a 37. Faça a leitura das páginas 32 a 37. Ler é bom e nos ajuda a entender ainda mais sobre o assunto estudado. Beijos, até a próxima, meus amores. Fiquem com Deus.